E aí eu disponibilizo essa gravação para vocês, daí de todo o nosso bate-papo com as telas, e aí podem recapitular alguma coisa. Maravilha. Tá? Bom, pessoal, quero começar dizendo para vocês, eu sou bacharel em ciência política, sou mestre em comunicação, e eu tenho uma vasta experiência na área pública. Eu já fui secretário municipal, eu já concorri inclusive a vereador, já coordenei campanhas para vereador, para prefeito, para deputado, enfim. Eu tenho um bom conhecimento na área política, né, a área pública, como vocês podem ver, depois podem observar um pouco mais. No setor privado, já trabalhei com grandes clientes como EcoSalva, Governo do Equador, Rede Internacional do Supermercado Dias, Federação, Lambi, Hyundai. Enfim, tem um passado aí bem interessante, tanto na área política quanto na área do marketing. Tenho um livro publicado, já sou coautor de 2 livros. E batendo esse papo com a Lu, ela me convidou então para ter a honra de estar aí dividindo uns minutos preciosos com vocês para a gente conversar um pouco sobre marketing político, marketing digital. Pessoal, o que eu quero conversar com vocês vai ter muito do que vocês estão aprendendo aí com a Lu, desse conteúdo maravilhoso que ela tem para passar, mas eu tenho uma visão um pouco diferente da forma que pode ser feito campanhas, da forma no qual se pode formar a imagem dos políticos. Tudo que vocês vão aprender aí, obviamente, se encaixa nessa nova maneira de pensar e de fazer a política. Antes, eu quero pedir que vocês me deem uns minutinhos, que eu quero explicar 2 coisas. O que são essas 2 coisas? Que elas vão ser importantes, inclusive para quem vai trabalhar com marketing digital, gerir campanha, quem é do setor público. Que é sobre o nosso sistema brasileiro, nosso sistema político brasileiro. Obviamente vocês estão observando os desdobramentos, inclusive de hoje. Eu estou com 2 telas abertas aqui na minha frente, além dessa tela que eu estou conversando com vocês, só para ir acompanhando minuto a minuto as notícias. O porquê que o nosso sistema brasileiro ele é muito propenso a crises como essa que está acontecendo. E o porquê que é importante vocês saberem isso? Porque vocês vão trabalhar com marketing digital, vão trabalhar não só em campanhas, mas possivelmente depois assessorando algum governo, enfim, uma prefeitura, a N formas de participação. Então eu vou ser bem breve. O nosso sistema presidencialista, ele é um sistema presidencialista muito estranho, que não existe em lugar nenhum no mundo. Pois o presidente eleito no Brasil, ele nunca vai ter maioria no Congresso. Então o que acontece? A pessoa se elege presidente e ela não tem maioria, não pode governar. O que ela precisa fazer? Descer até o Congresso, negociar com os partidos para formar uma base de apoio para poder governar. Ou seja, é quase que um parlamentarismo, porque é o Congresso que vai ter que negociar com o Executivo para dar o apoio. Se fosse só isso, estaria ok. Só que junto a isso, tu tem um pluripartidarismo exacerbado, é uma infinidade de siglas com força dentro do Congresso, e o pior, cada partido, eles possuem clivagens estaduais. Por quê? O Brasil é um país continental. Então, um partido nacionalizado, como, por exemplo, o PMDB, ele vai ter muito forte as clivagens locais. O PMDB do Sartori, do Rio Grande do Sul, não é o mesmo PMDB do Cunha, do Rio de Janeiro, que não é o mesmo do Renan e que não é o mesmo do Temer, como vocês estão acompanhando os desdobramentos dentro do PMDB pela mídia na disputa pelo poder, tanto do controle do Planalto quanto pelo controle do partido. Então o que acontece? São alianças muito frágeis que são feitas dentro do Congresso para garantir a governabilidade. No caso atual, em que a presidente perdeu o apoio popular, eu tenho uma economia ruim, o que acontece com a base? Ela se desfaz e torna o país ingovernável.
Se olharmos na nossa história recente, isso aconteceu com o Fernando Collor. Ele não tinha apoio nenhum do Congresso, mas ele gozava de alta popularidade, então ele conseguia governar pela popularidade. Quando ele confiscou a poupança e perdeu a popularidade, ele perdeu qualquer sustentação no seu governo. E aí o que aconteceu? Um escândalo de Caixa 2, que perto do que a gente anda vendo foi bateu carteira, e ele foi cassado. Então a gente consegue traçar um paralelo entre o que está acontecendo com a Dilma hoje e o que aconteceu com o Collor, porque o quê? Se tu não tem a base do Congresso, não tem apoio popular, tu não consegue governar. E isso influi diretamente na comunicação, na gestão da imagem do governo e atrelado a este fator novo que vocês estão desenvolvendo, a técnica de vocês, que é a gestão de tudo isso via redes sociais. Ponto. Esse é algo para vocês guardarem aqui nessa caixinha. A segunda coisa muito importante que eu quero explicar para vocês, que diz respeito a essa questão que eu vou falar sobre uma nova maneira de pensar e fazer a política, envolve um conceito que pode parecer semântico, mas ele é muito importante, que é a diferença entre o marketing político e o marketing eleitoral. O que é o marketing eleitoral? É o que é feito majoritariamente em época de eleição. Você vai às ruas, faz uma sondagem, faz uma pesquisa, monta o discurso, a imagem de um candidato, lança a campanha, vai fazendo trackings de análise, programa a programa e vai moldando o discurso do candidato, vai moldando a imagem do candidato de acordo com as preferências e com os problemas, enfim, sociais. E o que acontece com o marketing eleitoral? Acontece o que nós vimos na última eleição, por exemplo, onde todo um discurso, toda uma imagem construída na campanha não se aplica na vida real. Porque isso é feito para um momento específico, para um momento que tu precisa ganhar a eleição. E como muitos profissionais do marketing que trabalham com o marketing eleitoral dizem, eleição não é política, eleição é uma guerra e tu precisa vencer esta guerra. Só que essa dicotomia entre o eu verdadeiro do político, o que ele realmente pretende fazer ou o que ele realmente consegue construir em cima das alianças que ele vai fazer, nunca vai corresponder à imagem que foi construída dele. Dessa forma, com o advento das redes sociais, com o advento da internet, onde é impossível tu esconder ou maquiar o tempo inteiro quem tu és. Então, esse aspecto é muito importante, porque a maneira de pensar e de fazer política que eu enxergo como positiva e que é possível fazer através da internet e das redes sociais, ela é focada no marketing político. Que o marketing político, diferente do marketing eleitoral, que está aliado a práticas do marketing comercial, o marketing político ele é de longo prazo e para uma construção de imagem. Ele trabalha uma ideologia, ele trabalha um posicionamento em cima de quem tu é, dos teus valores e do teu discurso. Tu constrói ao longo do tempo. Então, essas duas questões que eu coloquei para vocês são bem importantes vocês deixarem elas guardadas no pensamento de vocês, porque ela vai delinear muito do que eu vou falar aqui para vocês. Então, deixa eu só tentar fazer aqui, beleza? Então, quais são hoje as verdades da política e que é contada e é praticada e é muito difícil um candidato, principalmente um candidato a vereador. E o áudio? Oi? Falhou o áudio? Deu uma panezinha no áudio. Deu uma panezinha. Então, assim, ó, quais são as verdades da política que elas são amplamente empregadas hoje e eram amplamente empregadas há 50 anos atrás? Que política é? Voto é gastar sola de sapato, nada substitui um aperto de mão e para se eleger precisa de dinheiro, de muito dinheiro. A política da década de 50 a 60, quando meu avô se elegeu vereador lá na década de 50 e prefeito pela primeira vez em 60, este era o pensamento e este é o pensamento atual. Inclusive,
eu escutei semana passada do tesoureiro de um grande partido aqui do Rio Grande do Sul, quando eu apresentei para ele a oportunidade de conversarmos sobre um treinamento para vereadores, no qual, inclusive, eu quero inserir a Lu dentro desse treinamento. O dirigente dessa sigla, ele me diz o seguinte: é muito cedo para se falar em eleição. Como assim é muito cedo para se falar em eleição, pô? Em junho tem convenções, em agosto tu já está na rua. Então, a mentalidade ainda da política ela é muito retrógrada e não consegue enxergar a força do marketing digital. Na verdade, embora vocês já trabalhem com marketing digital, tem gente de agência que já faça campanhas, estão envolvidos, pode parecer que o marketing digital já é uma realidade para a política, mas ele não é. Ele está muito distante de ser uma realidade na política nacional, na política brasileira, principalmente em eleições proporcionais, que é para vereador e para deputado. Então eu peguei aqui alguns dados que vocês com certeza devem saber. O número de pessoas entre Facebook e Twitter que se relacionavam com parlamentares em 2011 era de 3,2 milhões, em 2014, 9 milhões. Peguei semana passada no Social Bakers. Aí eu tenho Aécio, Marco Feliciano, Dilma, Bolsonaro, Marina Silva, Romário, Lula. Só esses 10 já tem mais de 24 milhões de pessoas que seguem eles apenas no Facebook. Então vejam, 2014, 9 milhões. 2016, apenas estes 10, 24 milhões. Então realmente, o digital está tomando uma proporção muito grande. Porém, ele ainda está centrado muito nas grandes siglas e nos grandes personagens. Ele não desceu para a periferia da política ainda. Então há um grande espaço para se trabalhar. E se a gente for ver, os partidos menores hoje dentro do Congresso, eles têm um desempenho muito bom. Por avaliações, o PCdoB, por exemplo, ele é tido como um dos partidos mais transparentes nas redes sociais. O PSD é um dos partidos que melhor usa o Twitter. O PV é um dos partidos que tem o maior número de respostas via e-mail. Ou seja, os partidos menores estão entendendo que como a verba partidária deles não vai dar força para eles competirem contra um PMDB, contra um PT, contra um PSDB, contra um PP, enfim, porque a verba que eles recebem é muito menor, eles estão enxergando já o digital como uma forma de estarem se inserindo e trabalhando a sua plataforma, trabalhando a sua ideologia. Então, eu digo que há espaço para uma nova política, e essa nova política ela passa muito pelo digital. Por tu conseguir usar de uma forma diferente do que é feita hoje as redes sociais. Se nós formos ver, a imensa maioria usa o Facebook ou o Twitter, enfim, como uma agenda. Hoje eu tenho reunião com fulano, amanhã tem reunião com o Beltrano, esse final de semana eu vou estar não sei aonde. Meu trabalho na comissão foi não sei o quê. Mas que não gera diálogo, não gera relacionamento, não gera absolutamente nada a não ser um boletim informativo. Eles estão numa rede social para fazer relacionamento com as pessoas, para simplesmente fazer algo de mão única. Eu só passo uma informação e estou pouco me lixando para quem está recebendo ela. Então, com isso, eu quero dizer para vocês que a política ela continua sendo feita e pensada da mesma maneira que há 50 anos atrás. Mesmo páginas com um certo número relevante de pessoas, o comportamento é o mesmo de 50 anos atrás. E qual é o comportamento da política? Egoísta. Quem já participou de eleição, quem tem uma afinidade um pouco maior com eleição, sabe que tu tá pouco se lixando pro eleitor na época da eleição. Tu quer passar a tua mensagem e quer que ele vote em ti. Tu não tá preocupado em estabelecer relacionamentos, tu não tá preocupado em entender qual é o problema dele, qual é a necessidade dele, o que move ele, qual é a dor desse cara.
Porque o quê? Porque a política sempre foi feita dessa forma. Durante a campanha, tu abraça todo mundo, beija todo mundo, mas tu não sabe nem quem é a pessoa, tu não sabe qual é o problema dela, tu não sabe o que move ela, qual é a dificuldade dela. Então, a política se transformou. E, infelizmente, o uso da tecnologia ao longo desses 50 anos, principalmente a partir da década de 80, no final dos anos 80 no Brasil, nos Estados Unidos já era muito estabelecido, os Estados Unidos já tinham visto, tanto que elegeram um presidente que era um ator de cinema, que foi Ronald Reagan, mas já havia a importância da televisão, já havia a importância da mídia e da imagem na construção e no fortalecimento de personagens políticos. Então, a partir da eleição, da primeira eleição da segunda era democrática do nosso país, que foi a eleição do Collor, o Collor ele foi um mestre, ele soube trabalhar muito bem a imagem dele, a construção do marketing eleitoral dele como o caçador de marajás. Ele soube construir muito bem essa imagem. E o marketing eleitoral, a partir de então, começou a nos proporcionar esse espetáculo que se tornaram as eleições, aonde se construíram imagens políticas uma atrás da outra. Foi o presidente herói, caçador de marajás das corridas matinais com camisetas, com frases emotivas, que andava de jato, que andava de jet ski, que pedalava, que corria, enfim. Houve o intelectual que tirou o país das trevas e trouxe para a luz. A jornada do herói, do metalúrgico pobre que tentou 4 vezes e se elegeu presidente da República com uma repaginação completa do metalúrgico para o Lulinha, Paz e Amor. Houve a criação da supergerente. Ou seja, se analisarmos a nossa recente história, nós temos personagens muito bem construídos, muito bem moldados, mas são personagens de ficção. São personagens de ficção, construídos a partir de pesquisa e de jogos de imagem e do marketing. Essas imagens fazem parte de grande problema do nosso arcabouço político, pois elas não são verdadeiras. Elas até partiram de um DNA, obviamente, de algo que era verdade para poder construir essa imagem. Porém, uma nova forma de fazer a política, ela não pode estar centrada no momento da eleição, e sim numa construção que não é em cima de imagens compradas. É uma construção em cima de verdade, em cima de um querer ser, de algo que move realmente aquele político a praticar determinada política, a defender determinado setor. Então, dentro da evolução da comunicação, e essa evolução da comunicação ela é muito importante para a gente entender o porquê que essas imagens que antes nos vendiam e nós comprávamos, elas funcionavam. Elas funcionavam, funcionaram até hoje. E por que não funcionou da Dilma, que foi eleita, para meio ano depois ela ter ruído? O experiente João Santana não ter tido a menor noção do que fazer com a imagem dela. Simplesmente porque a internet, porque a evolução da comunicação nos torna muito mais próximos da realidade, nos torna muito mais próximo das pessoas, dos políticos, dos atos e dos fatos. Nós acompanhamos em real time o que acontece na política com as pessoas e no mundo. As pessoas não têm mais uma preferência majoritária. Tu não tem mais apenas um canal de televisão, um jornal para transmitir a notícia. Tu tem N fontes de informação, tu não tem mais um best-seller, tu não tem mais um programa que abarca toda uma população. Porque a população hoje ela está dividida por gostos e preferências. E esses gostos e preferências fizeram com que nós saíssemos direto de uma sociedade analógica para uma sociedade pós-digital. O momento de sociedade digital que nós vivemos foi muito pouco, não deu nem tempo de amadurecer. Os últimos 10 anos, a evolução tecnológica de comunicação... Oi? Oi? Oi?
Tá ruim o áudio. Ó, Oi, oi, melhorou. o que eu estava dizendo? Que nos últimos 10 anos, a comunicação, os meios de comunicação, as tecnologias, elas evoluíram mais nos últimos 10 anos que nos últimos 70 anos. E essa evolução, ela é muito drástica na forma do comportamento das pessoas, ela afeta o comportamento de tribos, afeta o comportamento de nichos específicos, afeta a maneira de cada um ver a sua realidade e se comportar. Hoje, nós convivemos com 3 gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho, dentro do mesmo ambiente de estudo, dentro da mesma rede social. São os nossos avós, que possuem características, entendimento de vida, de sociedade, de valores completamente diferentes dos nossos pais, que é completamente diferente das novas gerações. Um exemplo básico dessa diferença que a gente consegue traçar para não precisar fazer grandes ilações é: os nossos avós, motivo de orgulho era iniciar numa empresa e ir até o fim da carreira nessa empresa. Ter aquela carteira assinada por 20 anos, 30 anos, ser jubilado na empresa, isso era um motivo de orgulho. Para os nossos pais, já há uma flexibilidade, um mudar de carreira não é algo tão dramático. Para os jovens, o mudar de carreira é algo normal, é algo comum. E não que eles não tenham interesse, que eles sejam completamente alienados. É que eles mudam de acordo com o interesse deles daquele momento, daquela etapa de vida que eles estão vivendo. Não nos cabe aqui questionar, mas entender, porque são esses jovens que eles estão nas redes sociais, que eles estão consumindo e que daqui a pouco vão estar votando. E muitos já estão votando. E esse comportamento mutante deles é que vai precisar ser monitorado e entendido para quem trabalha no marketing digital e para quem precisa entender a sociedade. Porque para entender política, tu precisa entender a sociedade. Então, esse é o momento de parar para pensar como nós estamos fazendo a política, como nós estamos fazendo o marketing digital e como essas coisas podem mudar e podem ser alteradas. Porque eu sempre digo, a internet, ela não vota, mas as pessoas votam. E as pessoas absorvem conhecimento, absorvem informação, trocam ideias através da internet e das redes sociais. Recentemente eu li um livro do Rafkin, onde ele fala sobre, numa das partes do livro, Sociedade Marginal Custo Zero, que ele fala sobre o fim da publicidade. E que é algo que eu acredito, mesmo sendo dono de uma agência de publicidade, eu sei que o meu nicho de atuação como ele existe hoje, ele está com os dias contados. Hoje, 80%, 90% das pessoas acreditam num endosso via redes sociais feito por um amigo. Em contrapartida, apenas 17% acredita num anúncio visto numa revista ou num jornal. Na política, é a mesma coisa. O que um amigo meu disser, o que alguém em que eu confio disser, vai ter muito mais importância do que o post no Facebook, do que um anúncio no jornal ou o programa eleitoral. Dessa forma, é necessário estabelecer uma nova maneira de abordar o eleitor, uma nova maneira de conversar com as pessoas. E aí é que entra o marketing político. Porque o marketing político, como eu disse, é uma construção de longo prazo, em cima de uma ideologia, em cima de uma verdade. Eu vou dar para vocês 4 exemplos, depois busquem no Facebook essas pessoas. 2 aqui do Rio Grande do Sul e 2 aí do Rio de Janeiro, para a gente ficar bem divididos entre os nossos estados. Afinal de contas, a gente já teve um governador que foi governador aqui e foi governador aí, né? O Brizola. Então, veja só. Eu tenho aqui no Rio Grande do Sul o Marcel Van Hatten e a Manuela Dávila. Um é do PP, outro é do PCdoB. No Rio de Janeiro eu tenho o Jean Willis e o Bolsonaro. Um extrema-direita, outro extrema-esquerda também. O que esses 4 têm em comum? Hoje, eles podem ficar em casa,
no sofá, assistindo política, assistindo os programas eleitorais, navegando na internet, vendo filme de sacanagem, se quiserem, que eles seriam os mais votados nas suas, enfim, no que eles concorressem. Por quê? Porque eles há muitos anos trabalham, eles são monotemáticos. Eles construíram uma imagem que, independente se você acha bom ou ruim o Bolsonaro, tu sabe o que ele defende. O Jean Willis, tu achando ele bom ou ruim, tu sabe o que o Jean Willis defende. Tu sabe como essas pessoas irão se comportar em relação a qualquer tema. Da mesma forma o Marcel e a Manuela Dávila. Tu sabe qual vai ser o comportamento, o que tu esperar deles. E qual é essa grande diferença quando o eleitor passa a identificar e saber exatamente qual é o discurso, qual é o posicionamento, qual é a verdade daquela pessoa e mais, saber que não é uma verdade momentânea, que é ao longo de muitos anos falando sobre a mesma coisa. E aí tu construiu uma imagem sólida. E qual é a inversão que isso acontece dentro da política e dentro da relação voto? Ao invés de o candidato ter que sair, pedir o voto e convencer as pessoas a votarem nele, as pessoas passam a seguir e querer consumir aquele candidato porque o que aquele candidato fala é exatamente o que aquela pessoa quer ouvir, porque ela se identifica com aquele pensamento, ela se identifica com aquela forma de agir. E as redes sociais nos deram isso, que antes era impossível um candidato conseguir formar uma imagem a este ponto, de as pessoas conseguirem se relacionar com ele através das redes sociais, entender, compreender e querer levar aquela mensagem adiante. Então, através de uma construção de imagem, através do marketing político, tu consegue com que o eleitor venha até você. E tu consegue fazer voto com discurso. Tu consegue fazer voto da tribuna, coisa que até então era impossível. Eu até, inclusive, me perdi aqui nas lâminas que eu ia me passar. Ah, ok. Então eu vejo que uma nova forma de fazer e ver a política, ela passa pelo marketing eleitoral. Pelo marketing político e não pelo marketing eleitoral. Ele é um caminho mais difícil, ele é mais árduo, ele é de longo prazo, ele gera inicialmente incertezas, porém ele é o único caminho. Por quê? Porque é através da construção de relacionamentos verdadeiros, de realmente se estabelecer uma comunicação um a um com o eleitor, é que tu vai fazer uma diferença e construir realmente uma imagem sólida. E o que é a comunicação um a um? Vocês são pessoas experientes na área do marketing, na área do digital, já têm um envolvimento, sabem que o que eu estou falando na minha rede social, eu não posso falar para vocês. Eu falo para você. Porque tu vai receber aquela mensagem individualmente. A tua tela não é compartilhada com uma multidão, a tua tela é só tua. Então eu vou passar a estabelecer um relacionamento contigo. Um relacionamento em que, embora muitos possam dizer que essa fórmula é ultrapassada, que Laswell ficou há 50, 60 décadas atrás no campo da comunicação, mas nunca foi tão verdadeiro a fórmula básica da comunicação, que é quem diz o que, em que canal, a quem, com que efeito. É uma interlocução direta entre pessoas. Eu, José Henrique, disse para Luciana, através do Skype, que vamos falar sobre marketing político, aonde eu espero que os alunos compreendam que essa é uma nova forma de fazer política. E é assim que nós devemos tratar a comunicação via redes sociais, a comunicação um a um. Não pode ter nada mais desprezível do que tu receber aquele e-mail prezado, prezada. Ou pior,
receber o e-mail que tu coloca para puxar do automático o nome da pessoa, só que a pessoa digitou o e-mail com acento ou com cedilha. E aí o programa ele não reconhece o acento e o cedilha e o teu nome vem todo estranho e todo quebrado. A pessoa identifica imediatamente que aquilo não é para ela, que aquilo não é uma verdade para ela. No momento que tu falou no plural nas redes sociais, tu não está mais falando com uma pessoa. Tu deixou de estabelecer uma empatia com aquela pessoa, tu deixou de fazer um relacionamento com aquela pessoa. Então a importância da comunicação um a um, ela é fundamental. Uma comunicação eficiente, ela vai dar poder ao eleitor porque ela vai ser relevante para aquele público. E ela só vai dar poder, ela só vai ser relevante se a tua imagem for relevante e se a tua comunicação, a forma de tu se comunicar com ela vai ser relevante. Olha, agora eu escutei minha voz saindo aí também. Tá picotando. Oi? Oi, não, Estabilizou? melhorou. Engraçado que quando eu falo, né, melhor. É o medo. É o medo. Então, estão escutando? Voltou? Voltou. Então, para a gente pensar nessa questão de tu ajustar essa questão da comunicação nas redes sociais, vamos imaginar uma situação ridiculamente hipotética. Melhor, depois a gente imagina essa situação maluca e hipotética. Eu quero entrar num outro assunto que eu considero importante, que diz em relação ao comportamento das pessoas. Eu quero falar com vocês sobre algo chamado acionadores mentais, que eu considero fundamental para a comunicação na internet, na comunicação via redes sociais. O que são acionadores mentais? São gatilhos. Nosso cérebro, ele funciona, na maior parte das vezes, no automático. Por que ele funciona no automático? Porque é impossível tu racionalizar sobre absolutamente tudo que tu faz. Eu estou vendo a moça escrevendo ali alguma coisa, ela não pensa para escrever. Ela não pensa o movimento que ela tem que fazer com a caneta. Tu imagina o esforço que o teu cérebro despenderia para prestar atenção no que eu estou falando, ver alguma coisa, racionalizar sobre o que tu quer escrever, pensar como tu vai escrever, qual é a musculatura que tu vai... É impossível, não tem como. Então o nosso cérebro, ele age muito no automático. E os acionadores mentais, que são baseados na PNL, na programação neurolinguística, e eu gosto de dizer que isso não é propaganda, não é mensagem subliminar, não é absolutamente nada ilegal, é simplesmente tu saber como entregar uma mensagem mais fácil para as pessoas. Existem inúmeros acionadores mentais, eu trouxe alguns para mostrar para vocês, para a gente conversar sobre isso, que é muito legal. A Lu, eu vou ver se eu consigo, que assim, sem ser pessoalmente, pode ficar um pouco estranho. Mas, Lu, tu faz um exercício aí, tu vê se o pessoal vai responder certo o que eu vou perguntar aí. Mas tem que ser bate-pronto, a resposta tem que ser de bate-pronto, não podem ficar pensando muito. Tá. De todos os animais que o Moisés colocou na arca, de quantos gêneros eram esses animais? Foi rápido ali atrás, não é Moisés. Ah, fantástica essa menina! Fantástica essa menina, parabéns, porque a imensa maioria vai responder o quê? 2. Ei, teto. Teto. A imensa maioria das pessoas, e semana passada eu estava num workshop falando sobre isso, todo mundo de braço, 2, não sei o que, bababá, tá, ok, realmente foi 2, um macho e uma fêmea. Mas não foi Noé, não foi Moisés. Só que o quê? Na imensa maioria das vezes, quando nós não estamos num estado de alta performance, como a nossa amiga estava, completamente ligada na questão, o nosso cérebro ele vai usar um atalho, que é procurar a resposta mais rápida para algo simples. Agora, então, como é que é o nome da minha amiga ali? Como é que é o teu nome ali, que respondeu? Ludmila. Ludmila. Ludmila, quanto é que é 15 vezes 36? Rápido.
Ah, essa tu não tem como responder rapidamente, né? Porque neste ponto o nosso cérebro ele não tem como usar o retorno rápido. Ele vai ser mais lento porque exige um número muito maior de análises para poder se chegar a esse cálculo. Eu também não sei a resposta, tá? Eu chutei aqui, eu sou péssimo em matemática. Mas enfim, então nós temos acionadores mentais que eles são importantíssimos. E um deles é a reciprocidade. E esse acionador mental, ele é sensacional. Porque vocês usam muitas vezes sem saber. E quando você entende que isso pode ser usado a seu benefício para conseguir algo maior, algo melhor, é fantástico. O que é o acionador da reciprocidade? É tu trabalhar com a retribuição. Um estudo feito nos Estados Unidos, um professor de uma universidade, ele enviou centenas de cartões de Natal para pessoas completamente desconhecidas, que ele não fazia a mínima ideia quem fossem. O que aconteceu? Ele recebeu de volta uma enxurrada de cartões de Natal dessas mesmas pessoas que não faziam a mínima ideia quem ele era. Por quê? Porque o ser humano, ele possui um senso de retribuição, ele fica em dívida com alguém ao qual tu faz alguma coisa por ela. Pense, tentem relembrar alguma situação em que você fez um favor para alguém. Mas um favor verdadeiro, sem intenção de fazer um favor. Aquela pessoa ela fica em débito contigo, ela quer retribuir este favor. E se tu sabe usar isso, é fantástico, principalmente na comunicação. Por que as iscas digitais funcionam? Tu tá dando uma coisa para a pessoa. Então ela vai te retribuir, ela vai te dar o teu e-mail. Porque tu tá dando alguma coisa. Essa sensação de estar em dívida, ela é incrível. Eu uso muito isso nos negócios, né? Principalmente quem é da agência de marketing digital. O que acontece quando tu está negociando, inclusive, uma proposta, um cliente que tu tem interesse, tu durante a reunião tá complicado, aquela entrega alguma coisa verdadeira que vai ser efetivo em relação ao teu trabalho, à estratégia, algo que ele vai colocar em prática e vai realmente ter algum resultado com aquilo. Primeiro, pô, mas eu vou dar alguma coisa da minha estratégia pro cara? Sim. Ele vai fazer, ele vai aplicar, ele vai ver que teve resultado. Depois eu chego pro cara, e aí, teve resultado? Não, bacana, mas eu não vou vender. Que bom, esse é o meu papel. Eu quero cada vez mais dar resultado. Esse é um outro acionador mental que depois a gente vai falar, takeaway sale. A pessoa cria um relacionamento contigo, o estar em dívida é muito poderoso. Aprovação social. A aprovação social é um dos acionadores mentais mais comuns que tem e ele é fantástico porque ele constrói autoridade, ele constrói credibilidade. O que é a aprovação social? É justamente o que a palavra diz, é as pessoas endossarem o teu nome. Por que as pessoas, embora profissionais do marketing digital que compreendam a validade das técnicas, dizem, o número de curtidas num post não quer dizer porcaria nenhuma. O que importa é a conversão, blá, 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 e destilam todo o seu conhecimento, que realmente tem razão em falar isso e dizer que uma métrica de curtida não é nada. Porém, ela é uma métrica fantástica porque ela te dá aprovação social. O cidadão comum não faz a mínima ideia de que um like não representa vendas, não converte absolutamente nada. Mas ele olha um post que 200 pessoas curtiram, ele também vai curtir. Porque todo mundo está curtindo aquilo, todo mundo está falando, então eu preciso também fazer isso. Quem trabalha com comunicação, por que em livros vem o mais vendido para mostrar que o negócio é bom? Por que na construção civil, últimas unidades, para mostrar que o negócio é bom? Por que nas boates os caras não te deixam entrar e tu fica quarando na rua numa fila gigantesca para mostrar que a casa tá cheia?
Restaurante vazio, tu entra? Não. Tu vai no restaurante cheio. Porque se ele tá cheio quer dizer que é bom. Isso é aprovação social. Por que que vocês acham que determinadas igrejas chamam alguém para prestar um depoimento, para dar um testemunho de fé do milagre ocorrido? Aprovação social. Depoimentos é aprovação social. Tu saber usar isso é fundamental para a construção de autoridade e credibilidade. Por que que, quando a Luciana esteve em Porto Alegre, esteve na minha agência, eu tirei uma foto com ela, postei na minha rede social, com a super especialista em marketing digital, professora da FGV, Luciana Salgado. Porque ela tem um puta currículo. Eu estar junto com uma pessoa que tem um puta currículo na minha agência, qual é a leitura que as pessoas ao verem isso vão fazer? Pô, o Zé deve ser bom pra caralho. Se alguém que é bom tá com ele, ele é bom. Vou cobrar, hein, da próxima. Ai, ai, ai. Viu? A gente fica entregando segredo, se ferra, né? Porra. Esse aqui é muito legal. Quando chega num bar e tem aquele vaso cheio de dinheirinho em cima do balcão, pra que serve isso? Pra te entender que é um comportamento normal tu colocar uma gorjeta pro garçom. Só que eles já colocam aquele negócio com o dinheiro lá dentro, e inclusive com notas maiores, para que tu entenda que tu precisa fazer isso. Isso é aprovação social. Como eu falei antes, o que mais cresce, o mais vendido, tudo isso faz parte desse acionador mental sensacional, que eu uso direto nas minhas postagens. Hoje, por exemplo, veio um coordenador de um partido conversar comigo sobre campanha. E ele me achou via redes sociais e ele falou, pô, tu é um dos poucos especialistas em marketing político que entende de digital aqui no Rio Grande do Sul, por isso eu vim conversar contigo. Eu, tu viu aonde? Não, eu vi no Facebook, não sei o que tu fala, tá. Eu quero dizer para vocês que sim, eu entendo, eu conheço política, eu conheço marketing digital, porém, há 8 anos eu estava afastado da política. Há 8 anos eu não trabalho com política. Há 8 anos eu não posto nada sobre política, a não ser na minha página pessoal e opiniões pessoais a respeito da política. E ele me achou como especialista em marketing digital na política pelo Facebook. Por quê? Porque em 2 meses eu consegui trabalhar de uma forma muito positiva e usando acionadores mentais que eu construí em 2 meses uma imagem como especialista. Ou seja, isso tem uma força fantástica. Então tu consegue trabalhar isso na campanha que vocês vão gerenciar para construir a imagem do candidato de vocês. Porque quando tu tem muitas incertezas em relação a alguma coisa, tu tende a agir conforme a maioria. E quanto mais próximo fisicamente e psicologicamente essa pessoa for de ti, mais tu vai seguir o que a outra fez, porque tu vai considerar que aquilo é o correto. Então, por isso, quando disserem, like de Facebook não vale nada, segura a onda. Ele vale e vale muito. Um outro exemplo de prova social, a Harley Davidson. Por que que quando tu encontra um grupo de pessoas da Harley Davidson, todos estão fantasiados? E eu posso dizer com autoridade fantasiados, porque eu tenho uma Harley e eu me fantasio toda vez que eu saio de moto. Eu coloco a bota da Harley, eu coloco a jaqueta da Harley, eu coloco uma bandana, eu coloco o capacete da Harley, eu tenho tatuagem da Harley no meu corpo. Por quê? É o senso de pertencimento. É o senso de tu pertencer a um grupo. Então esses ícones, esses signos são prova social. Se eu tenho esses aparatos, esses signos, eu sou pertencente a este grupo. Isso tudo é prova social. E esse é um dos que eu mais abordei aqui para vocês, porque ele é o mais fácil de implantar e de trabalhar e que tem um retorno muito rápido. Outro muito importante é a autoridade.
acionador mental da autoridade, ele é sensacional. Uma pessoa com uma farda é autoridade. Uma pessoa com a beca, ele é uma autoridade. O médico com um jaleco, ele é uma autoridade. Essa é uma das formas de passar autoridade, obviamente, através da roupa. Um professor, ele é uma autoridade. Então, quando tu constrói uma imagem de especialista com endosso, com posicionamento correto, tu passa a ser uma autoridade, tu vende isso muito bem. E o poder da autoridade, ele é fantástico. Stanley Milgram, vocês devem conhecer a teoria de Bacon, que é aquela teoria dos 6 passos. A gente hoje falou sobre isso e tem um vídeo muito legal daquele canal Nerdologia que faz um resumo, né? Um videozinho até meio longo, são 7 minutos, mas a gente falou sobre isso hoje. Da teoria de Bacon ou do teste da autoridade? Não, a gente falou sobre a teoria dos 6 graus de separação, é isso que você está falando, sim, não? Do Stanley Milgram. Mas o Milgram, ele também conduziu esse teste psicológico para testar o poder da autoridade. Ah, tá. No qual ele postou um anúncio na faculdade querendo voluntários para fazer um teste. Deu uma justificativa, agora não me lembro direito qual é a justificativa, mas o que importa é o que era o teste. Eu tinha de um lado um cara que estava com um jaleco, que seria o professor que operava uma máquina que dava choque cada vez que a pessoa errasse uma pergunta. E a cada vez que ela errava, o choque ia aumentando, até chegar a 450 volts. Nossa. Então eles botavam o voluntário como a autoridade que tinha a responsabilidade de conduzir e aplicar o teste, e um outro voluntário como quem estava respondendo as perguntas. Cada pergunta que o cara errava ia aumentando o choque. E o cara se contorcia e o cara berrava e aí ele já não tinha mais discernimento e errava e chegava a 450 volts. Nenhum voluntário deixou de aplicar, porque ele estava investido da autoridade para fazer aquilo. Só dando um parecer para vocês, o voluntário ele estava aplicando choque, mas quem tomava o choque era um ator e o choque não existia de verdade. Era para testar o poder da autoridade. Então a pessoa, quando está investida da autoridade, as pessoas seguem ela cegamente. Então por isso que determinados líderes políticos são seguidos cegamente. É por isso que para determinadas pessoas tu pode dizer, não, mas o fulano roubou, o fulano tem um sítio, o fulano tem o triplex, o fulano tem não sei o quê, o fulano tem o pedalinho, o fulano pegou o crucifixo, não, ele não rouba. Não, isso é mentira. Porque ele crê cegamente naquela autoridade. Isso tem um poder muito grande quando se trabalha na política, ou quando se trabalha em qualquer lugar. Tu construir esta autoridade como alguém sendo autoridade no assunto, as pessoas não contestam o que tu fala. Dificilmente, se alguém chegar para conversar com vocês, eu vou prestar, esse cara aqui, ele tem pós-doutorado em Harvard, no MIT e não sei aonde. Ele pode falar um troço que seja completamente absurdo, mas vocês não vão questionar, porque o cara é muito foda. Esse é o poder da autoridade. Esse exemplo aqui, isso aqui é muito engraçado, de como as pessoas seguem a autoridade. Não teve nada a ver com o teste, foi um caso que acabou caindo nos estudos que aconteceu nos Estados Unidos. O cara estava com uma dor de ouvido, foi no médico e ele receitou pingar um colírio, evidentemente, no ouvido, um remédio no ouvido. Só que o médico ficou com preguiça na hora de fazer a receita. Em vez dele escrever right ear, né, ear, de orelha, ele botou R-E-A-R. R espaço E-A-R. Que aí ficou bunda. Rare. E aí o cara entregou o atestado para a enfermeira. Ela achou muito estranho aquilo, por que eu vou pingar um remédio de ouvido na bunda do cara? Mas ela fez isso, ela pediu pro cara baixar as calças e pingou o remédio na bunda dele. Então, tipo, o poder da autoridade é algo incrível. A mulher olhou, não, mas foi o médico que receitou, eu vou fazer. Então, é uma coisa insana, mas esse é o poder da autoridade.
cargos, títulos, diplomas, são excelentes acionadores mentais de autoridade. Nas dicas que eu dou sobre o uso do marketing político, do uso do marketing digital na política, meu primeiro vídeo da minha primeira dica, com o que eu abri? Mostrando uma pilha de certificado de cursos que eu fiz e falando que nesses tantos anos que eu fiz esses cursos da minha faculdade, no meu mestrado, blá, 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 eu descobri que tal coisa. Por que eu fiz isso de cara no primeiro vídeo, foi minha primeira fala? Para mostrar que eu sou autoridade no assunto. Para que as pessoas passem a dar razão para o que eu vou falar. Esse é o poder da autoridade. Como a gente já falou antes, depoimentos são fantásticos. Se usa muito isso na política. Só que o mais legal de tudo, a gente usa isso sem saber que isso é um acionador mental e o quão poderoso é. Porque a gente sempre tem depoimentos de pessoas que endossam as nossas candidaturas. A urgência. Urgência é outro acionador mental fantástico, amplamente utilizado no varejo. É só hoje nas Casas Bahia. Ou da Chevrolet. Não compre carro hoje, aguarde até amanhã. Então tu gera expectativa, tu gera urgência, tu tem essa questão toda. E que na política... Pensem como é a última semana, os últimos dias de uma eleição. Não é uma coisa insana, uma coisa maluca que tu surta, tu entra em paranoia. Todas as pessoas no comitê e que estão trabalhando envolvidas, elas surtam, elas entram em paranoia, elas entram numa realidade paralela. Por quê? Porque são os últimos dias. Se eu não fizer agora, eu não faço nunca mais. Porque nos últimos dias de campanha, a gente acaba criando uma espiral da urgência, onde todo mundo diz, é a última semana, é o último dia, é agora ou nunca, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. E tu cria uma espiral da urgência e todo mundo entra em paranoia porque todo mundo trabalha sob regime de urgência. Tu imagina que se tu entende como tu usa o acionador mental da urgência, e tu vai dividindo esses períodos de urgência ao longo da campanha. Tu vai fracionando. Gente, nosso objetivo para esta semana são 1000 votos. No outro dia tu chega. Galera, faltam só 6 dias, nós só conseguimos 100 votos até agora. Precisamos conseguir mais 800. Vamos dar... Ou seja, tu vai trabalhando essa urgência. Isso, cara, isso entra na cabeça das pessoas de uma maneira impressionante. Se não entrasse, o varejo não faria o que faz. Como eu disse antes, se funciona para as pessoas na vida real, para o comércio, vai funcionar para a política. Porque as pessoas são as mesmas, caramba. A gente não precisa fazer um negócio diferente do que existe. A gente precisa usar de uma forma mais eficiente. Né? Como eu falei, essa coisa da urgência na campanha, isso é uma coisa maluca. Os últimos dias são insanos. Outro acionador mental maravilhoso, que é o porquê. O nosso cérebro, ele precisa de razão, ele precisa ter justificativas para executar as ações. E a justificativa ela pode ser absurda, mas se tu colocar um porquê, tu consegue a ação das pessoas. Vou mostrar. Aqui o nosso cérebro. A Ellen Page, não me lembro, Ellen alguma coisa, uma psicóloga americana também, promoveu um estudo maluco. Uma fila de pessoas para tirar xerox. Fila na máquina de xerox. E ela chegou e furou a fila, chegou para o primeiro da fila e disse, eu quero passar na tua frente que eu tenho cópias para tirar. Ela não usou o porquê. 63% das pessoas deixaram ela passar na frente. 60% das pessoas deixaram ela passar na frente. Quando ela colocou o acionador mental do porquê e ela disse, eu quero passar na tua frente porque eu tenho pressa para tirar essas cópias. 94% das pessoas deixou ela passar na frente. Vejam a diferença. E agora, ela produziu o teste com uma justificativa insuficiente.
e ela chegou a 93%. E qual foi a justificativa insuficiente? Eu quero passar na tua frente porque eu quero tirar cópias. Tá, mas é evidente. Todo mundo tá ali para tirar cópia, né, porra? Mas ela usou o porquê. E 93% das pessoas deixaram ela passar na frente. Ao passo que quando ela não justificou, 60% deixou ela passar na frente. Então, tu saber utilizar o porquê, tu dá razoabilidade para as pessoas compreenderem e entenderem a tua mensagem é fundamental, principalmente no digital, onde tu vai usar textos curtos, onde tu precisa ser muito objetivo para que a tua mensagem seja compreendida. Porque as pessoas gostam de ter razão para justificar o que elas fazem. Simples. Novidade é um outro acionador mental. Por que que a Apple move milhões de pessoas uma vez por ano para comprar a mesma coisa todo ano? Que é o novo iPhone, que agora tem não sei o que. A pessoa gosta de novidade. Por que que a indústria automobilística todo ano lança um novo modelo? Oi? Que a gente tem Você acha que vai... Desculpa te Mais duas interromper, lâminas. né? Mais quanto tempo? 2 lâminas. Tá, maravilha. Novidade. Então o que? A indústria automobilística usa isso. As pessoas gostam de novidade. Por quê? Isso dá uma sensação de prazer. Tá aqui, né, o exemplo. E por fim, o takeaway sale, que eu acho maravilhoso, que é vender sem vender. E eu já fiz esse teste através de uma outra empresa que eu tenho para testes mesmo, onde eu fiz um post no Facebook, mesmo público, mesmo card, e uma diferença muito básica no texto. Eu botei site pronto, com hospedagem, por apenas R$900. Entre em contato agora e compre o seu. Eu tive 2 curtidas, mesmo impulsionando. No outro post direcionado para o mesmo público foi: você já percebeu que o site é a porta de entrada para suas vendas? Como está o seu site? Se você acha que deve melhorar, veja aqui como fazer isso. Teve 150 curtidas. Porque o quê? As pessoas, quando veem o preço, vê a questão da venda, elas automaticamente já botam uma barreira. Quando tu usa um takeaway sale, tu vende sem vender. E como é que tu usa, por exemplo, na política? Você está satisfeito com o que está acontecendo? E tu vai fazendo a pessoa concordar. Então, se tu acha que existe uma nova forma de fazer, não sei o quê, eu quero que tu analise essa questão. E não pede o voto. É incrível. Não pedir o voto pode te dar votos. Né? Eu estou falando isso na rede social. Junto com a pessoa, tu tem que pedir o voto dela. Então, o que funciona na sociedade, o que funciona com as pessoas, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, funciona na política. E se tu conseguir construir imagens políticas baseadas no marketing político, numa construção de imagem de longo prazo, o teu resultado vai ser muito mais duradouro, com um custo muito menor. Essa é a nova forma de ver e de fazer política. Então, mãos à obra e vai treinar e aprender com a Lu como fazer isso bem feito.